Minha cara, minha nobre família conquistense, estamos vivendo um momento muito diferente no Brasil, onde aquelas coisas que eram comuns a governos de cidade pequena, com a Câmara de Vereadores sem nível intelectual alto, mas, infelizmente, nós estamos diante de um Senado da República onde nos parece que o conhecimento do regimento interno do Senado e o conhecimento da Constituição Federal deixa a desejar em relação aos parlamentares que ali estão. O senador Jorge Cajuru fez uma petição ao Supremo Tribunal Federal pedindo o impeachamento de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Uma coisa totalmente ridícula e inócua, que não tem outro caminho que não seja a rejeição total da peça inicial, por ser inepta. Não é o Supremo Tribunal Federal que caça mandato, que impeacha os seus ministros, e sim o Senado da República, desde que tenha para isso algum fato determinado e que os pares do Senado julguem, e aí então se faz o impeachamento de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Lamentavelmente, do outro lado, nós temos um outro, que o jornalista Fábio Sena disse que não é bem a mesma coisa, idiota e imbecil. Aí eu vou ter que falar igual uma amiga que eu tenho, que diz assim, idiota, mistura de índio com idiota, embora com todo respeito aos índios, que eles não são idiotas mesmo. Bom, o próprio presidente da República, numa gravação que, ao meu ver, combinada com o senador Jorge Cajuru, ele fala com o senador Cajuru para provocar o impeachamento do ministro Alexandre de Moraes no próprio Supremo Tribunal. Ora, é normal que a gente saiba que o presidente da República não tem inteligência suficiente para entender a organização constitucional do Brasil, haja vista que ele comete um crime de responsabilidade atrás do outro. Mas ele tem a seu favor uma grande massa de pessoas que estavam esperando alguém chegar ao poder para ter condição natural de expressar a sua maldade, a sua crueldade. Eu já disse em outro áudio que o Jair Bolsonaro, entre os bolsomínios, ele é o mais ameno. Todos aqueles que votaram em Jair Bolsonaro são piores do que Jair Bolsonaro. Isso é uma realidade cruel, mas que é necessário que se fale. É preciso que alguém tenha coragem para dizer isso. Tem aqueles que falam assim, não, eu votei em Jair Bolsonaro para tirar o PT. Ora, tirar o PT por quê? Tirar o PT porque o PT fez a transformação do Brasil de 2003 para 2013 e colocou o Brasil como quinta ou sexta economia do mundo? Além dos benefícios naturais às classes menos desenvolvidas, pobres, pardos e pretos, entraram nas universidades como jamais na história. 20 universidades criadas, esgotamento sanitário no Brasil, Bolsa Família, eletrificação rural. Ué, então você quer tirar por quê? Porque não gosta? Então, o que está latente? O preconceito. Aquele preconceito antigo que tem a classe média brasileira, que é a pior do mundo, e a classe rica brasileira, que é a pior do mundo, lastreados nos ensinamentos da velha UDN, de Cordeiro de Farias, de Juracy Magalhães, de Carlos Lacerda, enfim, de toda essa gente ruim que há algum tempo governou o Brasil. Os tempos são outros e nós estamos vivendo, infelizmente, algo inexplicável no Congresso Nacional, onde se tenta abrir e faz com que seja possível abrir uma comissão parlamentar de inquérito para apurar os desmandos do governo em relação àquela catástrofe que aconteceu em Manaus, onde as pessoas morreram por negligência do governo federal. Alguém poderia dizer, mas morreriam de qualquer jeito. Sim, poderiam até morrer.
mas teriam que ter a dignidade necessária da contribuição que deu para o país. Porque tem muita gente que acha que quem contribui para o Brasil é alguém que veste uma farda e que fica o dia inteiro no quartel cantando e aprendendo a atirar. E que os outros não fazem. Eu já penso de forma contrária. Eu vou valorizar muito mais alguém que faz um parafuso e uma chave de fenda do que quem atira esperando uma guerra que jamais vai acontecer, embora reconheça a necessidade de ter forças armadas no Brasil. Bom, isso é só para introduzir, e já fechando o nosso comentário de hoje, é que foram coletadas 32 assinaturas para abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, ou seja, CPI. Pronto. Feito isso, é levado ao presidente do Senado e realmente o presidente do Senado é quem decide colocar em votação esse requerimento. Mas não pode ser ad infinitum o tempo, porque se trata de uma CPI, não é um processo de impeachment. Na CPI, se não tiver prazo nunca, algum dos pares do Senado provoca o Supremo Tribunal Federal e, analisando os requisitos básicos, que fundamentalmente são as 27 assinaturas, que é um texto, corresponde a um texto do Senado, e o fato determinado, ponto. Aí se instaura a comissão parlamentar de inquérito. Não tinha o ministro Barroso, pessoa que eu não tenho nem simpatia, outro caminho se não fosse mandar simplesmente abrir. Aí o presidente reage. E reage querendo caçar o ministro. E aí mais. Porque o ministro foi advogado de um terrorista, como se a profissão de advogado tivesse que ser obrigatoriamente defender quem tem razão sempre. E todos sabem que não é assim em lugar nenhum do mundo. Bom, feita essa parte, a CPI terá que ser aberta e o governo tenta, isso na pessoa do presidente Jair Bolsonaro, simplesmente mexer de forma inadequada, incentivando agressões ao Supremo Tribunal Federal, incentivando agressões aos próprios parlamentares que pensam contrariamente a ele. Mas é o mesmo Jair Bolsonaro que simplesmente em 2007 verbalizou o Brasil todo pedindo a convocação da Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar a morte de 150 pessoas daquele avião que caiu, e o ministro da Defesa era o professor Valdir Pires, que preferiu sair do governo para não enfrentar uma comissão parlamentar de inquérito e receber a culpa de algo que ele não teve, da falha do sistema aéreo brasileiro sob o comando de Valdir, que era o ministro da Defesa naquela época. É o mesmo Jair Bolsonaro de hoje, que acha que a CPI daquela época, matando 150 pessoas, e era justa que fizesse a CPI, é diferente dessa que já acabou por matar em Manaus mais de 20 mil pessoas. Aí é que está o X da questão. Apenas para encerrar, dizendo o seguinte, no processo de impeachment, aí sim, cabe ao presidente da Câmara colocar o processo em votação, sim ou não, ou talvez não colocar. Mas no caso da CPI, é obrigado a colocar sim. Mas eu falo sobre impeachment amanhã. Um abraço.